Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, trazendo mais informações para vocês. E hoje nós estamos aqui com a fisioterapeuta Cristiane Lima e nós vamos falar sobre fisioterapia pélvica e saúde íntima. Então não saiam daí que hoje nós estaremos abordando esse assunto extremamente importante para você, mulher, para os maridos também, né? Para os homens também, para ficarem aí cuidando das suas esposas, ok? E eu já quero aqui no último programa, eu fiz alguns agradecimentos que eu até quero dividir ele hoje em dois, assim, porque no último eu agradeci os profissionais da saúde, né? E hoje eu quero agradecer as pessoas também que oraram, né, por mim. Tem um grupo de missionárias aí que estava em oração, então eu agradeço muito pelas orações de vocês, agradeço a minha família, aos amigos que mandaram mensagem, ao meu esposo, que eu dei muito trabalho para ele, gente. Hoje ele não vai estar aqui hoje, mas ele sabe assim o quanto eu amo e o quanto foi importante dele nesse processo de recuperação. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. E aí, doutora Rejane, tudo bem com a senhora? Tudo bem, né? Estamos aqui com a nossa convidada especial, falando de um tema super importante que vai ajudar aí a mulherada a tirar suas dúvidas, né? É um tema que eu sou suspeita para falar, porque eu trabalho muito de uma maneira multidisciplinar, e a fisioterapia pélvica, ela é uma parceria assim brilhante na ginecologia, e a gente não tem como abrir mão, não tem como não pensar e não atuar junto aí para ajudar a saúde e o bem-estar das nossas mulheres. Então, a gente vai ouvir agora a Cristiane se apresentando, falando de onde que ela veio, qual a formação e a sua estadia aqui em Marabá conosco. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Cristiane Lima, eu sou fisioterapeuta há 15 anos. Desses 15 anos, há 8 eu dedico a minha vida só à saúde da mulher. Eu sou filha de Tupiranga, aqui vizinho. Sempre estudei em Marabá, fiz meu 2º grau, saí para fazer faculdade, fiz minha pós em saúde da mulher e urologia em Belém, e sempre estou indo. A gente precisa sair para buscar, né? Então sempre a gente está em busca de conhecimento, trazendo mais tecnologia em que tem de aparelho, em resultados de tratamento, para auxiliar as mulheres que necessitam do nosso trabalho. Ótimo. Gente, eu lembro muito da Cristiane quando ela fazia um trabalho ali com as mulheres no Crismo. E era bem interessante. Eu lembro assim que uma vez eu cheguei lá e a sala estava cheia de mulheres lá tentando aprender sobre. Ela vai falar aqui, né, daqui a pouquinho, sobre essa fisioterapia pélvica e íntima aí, tá? Então, Cristiane, para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu já queria que você explicasse para a gente o que é essa fisioterapia pélvica. Fala um pouquinho para a gente aí a respeito, para que o nosso telespectador comece a entender o assunto que nós vamos discutir aqui hoje. Então, a fisioterapia, na verdade, é a área da saúde que trabalha a reabilitação musculoesquelética. Dentro da fisioterapia tem leques de profissões que são os especialistas em cada área. A fisioterapia pélvica, ela é responsável pela reabilitação musculoesquelética da região pélvica. Então, os músculos da região pélvica, eles são responsáveis pela continência dos órgãos, pela função, né? E a fisioterapia, ela está responsável de trabalhar a parte de fortalecimento, coordenação, controle, para haver uma harmonia dentro da continência dos órgãos. Muito interessante, né? E assim, eu já dei um certo spoiler, né, no começo, mas qual as áreas, no caso, que a fisioterapia pélvica atua? Né? Qual seria a área de atuação assim, da fisioterapia pélvica? Então, hoje a fisioterapia pélvica, ela atua na parte da menopausa, as mulheres menopausadas, né, que há uma atrofia do canal vaginal, a diminuição do libido, a diminuição do orgasmo. A fisioterapia trabalha a parte da gestante,
mulheres que precisam fazer uma preparação da região perineal, né? No caso de mulheres que querem ter parto vaginal, a fisioterapia trabalha o alargamento dessa musculatura, que é o relaxamento, para que haja o mínimo possível de laceração e para a gente evitar um epísio. A fisioterapia trabalha na parte de incontinência urinária, mulheres que hoje, no meu consultório mesmo, a cada 4 mulheres que entram, uma é com um diagnóstico de incontinência urinária, porque elas fazem um esforço na academia, um esforço físico e perde urina, e isso não é normal. A fisioterapia trabalha também na questão da estética íntima, que hoje está muito em alta, na questão do rejuvenescimento genital, através de recursos que nós temos para estimular colágeno. E, então, assim, a fisioterapia trabalha em toda a alteração da região pélvica, região que envolve a parte músculo-esquelética. Cristiane, te ouvindo falar aí sobre essas questões femininas, vamos dizer assim, me vem assim a cabeça, a memória, doutora Rejane, sobre os tabus, né? Assim, sobre a discussão relacionadas a esses temas. A gente sabe assim que muitas barreiras já foram quebradas, não é isso, doutora? Isso. E aí, tu sente isso, Cristiane, assim, que ainda existe muita barreira ou já diminuiu? Qual a tua visão em relação a isso? Eu acho importante a gente falar disso aqui para que as pessoas comecem também a abrir um pouquinho a mente a respeito disso. Ainda existe muito tabu para discussão? As pessoas, quando chegam lá no teu consultório, elas ainda vão assim tímidas, com vergonha de falar? Ou já é algo que está mais presente? Não. Existe muito tabu. Os tabus, nós mulheres fomos criadas assim, menina, fecha a perna. Então, há esse tabu de que essa área genital ela é uma área que não é para ser tocada, que não é para ser vista. Então, o que eu vejo hoje no consultório ainda há muito tabu. Tem mulheres que têm relação sexual com o marido só no escuro porque tem vergonha dessa região. Tem mulheres que nunca se tocaram, não se conhecem. E quando acontece de estar um prolapso da bexiga, que é a queda da bexiga, que é como se fosse um balãozinho, quando ela faz um esforço, tipo, depois de evacuar, ela não sabe o que é aquilo, porque ela nunca se tocou e acha que aquela bolinha já tinha ali. Entendeu? Então, assim, tem muito tabu, infelizmente, no consultório a gente vê muito mesmo. E esse tabu, ele diminui a qualidade de vida, porque tem muitas mulheres que... Outro dia eu recebi no consultório uma que tem 20 anos de casada e não sabe o que é um orgasmo. Então, muitas vezes disso é a falta da liberdade de se expor, a falta de liberdade de conversar com o marido, de buscar uma ajuda, falar com o ginecologista para saber se isso realmente é verdade, é normal ou não, infelizmente. Verdade, mas eu falo isso assim porque tanto eu quanto a doutora Rejane, a gente dá muita palestra nas igrejas também, né? Assim, que é um público que era muito fechado, né, doutora? E aí, quando a gente adentrava nesses tipos de assunto, no primeiro momento era assustador, mas depois você via que elas iam se soltando e as dúvidas iam surgindo, assim, né? E acabava que uma dúvida ia puxando a outra, e aí você via que às vezes assim, eram perguntas tão simples para mim, mas que para elas eram muito importantes, não é isso? Não sei se a senhora passou já por isso. Isso sim, é uma coisa que eu sempre até aviso, lógico, as mães que me levam crianças, a gente sempre alerta sim que essa região, a gente tem que ter um cuidado, né, para que evite-se abuso, né, então a menina tem que proteger, porém, exceto quando a mamãe levar num profissional que saiba para te ajudar em alguma coisa. Então, tem que ter essa diferença, né? Então, o profissional capacitado, ele vai ajudar ali a você a trabalhar todas as técnicas possíveis. E a gente encontra, inclusive eu ainda encontro no consultório, pessoas que eu indico a fisioterapia uroginecológica, e aí a pessoa fala, poxa, eu nunca ouvi falar dessa fisioterapia. Né? E eu disse, não, mas existe, faz um tempão, a gente precisa sim. E eu ainda vou mais, a fisioterapia uroginecológica, ela tem evitado várias cirurgias. Hoje você não vê com frequência fazer cirurgia de períneo.
você não vê, porque você consegue trabalhar colágeno por tudo isso que você falou e evitar o paciente a cirurgia que já praticamente está em desuso, né? Com raras exceções. Verdade. Eu também sempre gosto de dar palestra, eu sempre falo, onde tem, junta lá 20 mulheres, eu vou lá explicar. Então, assim, eu percebo a falta de conhecimento. Por que que eu vou dar palestra, vou em igreja? Aonde me chama, eu vou. É gratuitamente. A minha intenção é de passar essa informação, que é uma área que precisa ser vista, ser cuidada, não só fazer o trabalho preventivo de ir no ginecologista 1 a 2 vezes por ano. Você é músculo. Se esses músculos eles não forem bem cuidados, no futuro eles vão ficar flácidos. Então, o braço da gente, a gente pega uma sacola, passa um pano na casa, a gente está fortalecendo essa musculatura de forma involuntária, mas tá. As pernas, estamos subindo uma escada, andando, estamos fortalecendo. E o períneo, não é músculo? Que horas que a gente fortalece esse períneo? Então, a partir do momento que eu passo a orientar que aquilo é um músculo, desperta o interesse para se fortalecer. Então, eu dou dicas que até no ato sexual a gente consegue fazer esse fortalecimento. Ótimo. A gente já começou a discutir um pouquinho sobre isso, mas eu queria que tu frisasse mais qual a importância da fisioterapia pélvica na saúde da mulher. Explica mais assim pra gente, para que essa mulher que está aí em casa e nossas telespectadoras possam entender. Então, a saúde da mulher é, como eu estava falando, a questão muscular. Então, o fisioterapeuta ele tem muito a questão da reabilitação músculo-esquelética. Então, no caso de uma mulher menopausada, ela vai sentir dores, que a gente classifica como pode desenvolver uma dispareunia, um vaginismo, por conta da situação da atrofia. O músculo, ele perde aquela flexibilidade dele, né? E aí vem os casos das dores. Tem muitas mulheres também dentro de uma idade, a partir de 30 anos, 35 anos, nós vamos decaindo a nossa taxa de colágeno. Então, o colágeno, ele dá sustentabilidade. É como a doutora falou, diminuiu o caso de perineoplastia. Por quê? Porque a fisioterapia tem recursos para a gente estimular colágeno dentro do canal vaginal e não adianta nada fazer a perineoplastia, diminui, se os músculos que tem que sustentar aquele canal, eles vão continuar fracos. Na verdade, assim, a gente já até discutiu aqui uma vez sobre essa questão da períneo, né? Assim, que as pessoas muitas vezes têm uma visão errada do que é a cirurgia de períneo, não é isso, doutora? Exatamente, ainda tem essa visão. Mas eu lembrei agora de um caso que eu atendi assim que eu cheguei em Marabá, de uma senhora lá no hospital que eu servi, no Hospital do Exército. Era uma senhorinha de 80 anos, com pressão alta, diabética, e veio com a bexiga totalmente para fora, um balãozão grandão, com a queixa que não estava mais fazendo xixi. Aí eu fui olhar o prontuário e eu vi que há 10 anos já tinham indicado um períneo para ela. Ela não quis fazer, com medo e tal. Aí eu olhei, senhora, a senhora não fez há 10 anos. Imagine agora que as condições clínicas, na sua idade, a gente precisa de uma retaguarda de UTI, para pelo menos fazer um pós-operatório mais tranquilo. Aí eu disse, eu vou solicitar para Belém, para a gente avaliar em Belém, para ver se a senhora faz lá, porque tem uma retaguarda boa, que a senhora já tinha muitas comorbidades. Mas, enquanto isso, eu vou pedir para a nossa fisioterapeuta fazer uns exercícios com a senhora. Aí eu conversei com a fisio lá, ela disse, olha, Regi, não é a minha praia, mas eu vou dar uma pesquisada, eu vou fazer o que eu posso. Gente, ela foi, voltou comigo um mês depois, já sorrindo. Aí eu olhei, gente, eu sempre fui fã da fisioterapia, mas eu não imaginava que tanto. Aí ela veio sorrindo, doutora, voltou, tá no local agora, olha só, ela me ensinou os exercícios, eu faço em casa. E agora, eu fui fazer o exame físico, pedi para ela fazer a manobra de Valsalva, né, da força. Falei, realmente, cara, tirou a cirurgia. Olha, eu fiquei mais fã ainda da fisioterapia. Então, existe isso. Então, agora as cirurgias estão praticamente assim. Nesse caso, a gente tem totalmente uma substituição pela fisioterapia. E é muito legal o resultado. Porque quando fala em cirurgia,
as idosas, principalmente, já têm uma comorbidade, já tem assim uma alteração que corre o risco. Então, se eles não puderem fazer, ótimo. Então, assim, a fisioterapia, ela tem um resultado muito bom mesmo em casos de prolapsos, né? Mas, assim, há casos que é necessário a cirurgia, que a fisioterapia já não tem mais o poder de reverter, né? Mas o canal a gente consegue, incrível, porque é músculo, é ele que sustenta. Então, a partir do momento que ele é fortalecido, a bexiga, o útero, eles vão se reposicionando. Então, é muito interessante mesmo esse trabalho. Tu falou aí uma palavra aí, prolapso. Explica o que é o prolapso. Então, o prolapso pélvico é a queda, né? A gente conhece como a bexiga baixa, né? Bexiga caída. O útero também acontece, o reto. Infelizmente, nós mulheres, nós somos projetadas para parir. Nós temos um canal largo, que é o canal vaginal. Né? Infelizmente, felizmente, que Deus nos deu o dom de parir. Então, esse canal vaginal, ele tem o poder, ele é composto por fibras elásticas. E essas fibras elásticas, elas têm um poder de distender justamente para nós parir. Só que, se você fizer esquecer que aquilo é músculo e não fizer um fortalecimento, a queda, que é o prolapso, vem tudo para dentro da vagina. Tudo por dentro da vagina. Vai sair, a bexiga sai por dentro, o útero sai por dentro e o reto também. Então, prestando bem atenção aí, né, gente? O primeiro bloco sempre assim, passa muito rápido. Mas não saiam daí, fiquem ligadinhos que já já a gente volta com mais informações para vocês do Missão Saúde na TV. Gente, para vocês que precisam comprar brinquedos, nós temos a ReHap, que fica lá no Shopping Pátio Marabá, no piso L2. Lá tem brinquedo para todas as idades, inclusive para vocês brincarem, os papais brincarem aí com seus filhos. Passem lá no piso L2, no Shopping Pátio Marabá. ReHap.